Boa noite. Vamos aguardar mais um momentinho. O pessoal dá tempo de entrar na live. Boa noite, Thaís, Ana Paula, tudo bem? Sejam bem-vindas. Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Mais uns 3 minutinhos a gente inicia. Boa noite, José Guilherme, sejam bem-vindos. Mais 2 minutinhos a gente inicia. Quem já estiver na sala já vai se preparando, serenando os pensamentos, acompanhando a música, para já ir sintonizando com os amigos espirituais, com os mentores desse trabalho.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso Evangelho dessa noite, já deu às 19 horas. Hoje a gente vai refletir sobre o capítulo 18, no item 15, tá? A instrução dos Espíritos. Ao que tem se lhe dará. E nós vamos no item 15 hoje, que é um espírito amigo, Bordeaux 1862. Então vamos nos prepararmos para que possamos fazer as nossas reflexões essa noite, fechando os nossos olhos, acompanhando a música, para que possamos sintonizar com os amigos espirituais, com o nosso querido Mestre Jesus, com os mentores amigos de nossa casa, responsáveis pelo trabalho do Evangelho, que eles possam nos amparar, nos sustentar nesse momento, para que possamos fazer as nossas reflexões, que podemos acionar a nossa intimidade, num trabalho íntimo de melhora, de transformação, na construção de sentimentos bons, que eles possam nos amparar, nos orientar, nos intuir, para que possamos absorver os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho, confiando na espiritualidade, nos mentores que estão conosco nesse trabalho. Que eles possam nos proteger, nos amparar, proteger os nossos lares, para que possamos acionar a nossa intimidade com segurança e tranquilidade e serenidade. Obrigado mais uma vez, queridos amigos espirituais, queridos mentores. Obrigado, Mestre querido, por essa grande oportunidade de trabalho e de reflexão. Fica conosco agora e sempre, Mestre. Que assim seja. Então nós vamos no item 15, do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e o item 15 é ao que se tem se lhe dará. Então como o item é um pouquinho extenso, então nós fizemos um preparo, fomos separando alguns trechos importantes desse item, e a gente vai refletindo conforme a gente vai passando pelos trechos, vamos dando umas paradinhas para a gente poder refletir, trazendo algumas outras lições intercaladas para a gente poder entender. Bom? Então o item 15 começa assim: dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem... Vou baixar só um pouquinho o som aqui, para não atrapalhar. Vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. E ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção do bem. Esses esforços contínuos e perseverantes atraem as graças do Senhor. Então, para a gente poder entender, que ele fala aqui, a gente gostaria de destacar, para a gente poder refletir, ele fala do esforçou-se, ele fala de esforços contínuos e perseverantes. Então, assim, é fácil a gente perseverar quando é dado para nós alguns dons de Deus, que são as nossas potencialidades, que também a gente constrói ao longo da nossa trajetória, e a gente coloca em prática isso o tempo todo, ou eu guardo isso para mim. Esse trecho aqui também tem muito a ver com a parábola dos talentos, que Jesus nos trouxe.
Como é que eu faço, né? E aí, o que sinto diante dessa afirmativa? Dá-se ao que tem e retirar-se ao que não tem. Como é que eu me sinto em relação a essa afirmativa? Porque assim, nós estamos num trabalho contínuo e nós estamos construindo, né, as potencialidades, construindo no caminho da construção das nossas virtudes, né, a serem construídas. Então nós já temos caminhos percorridos e eu uso esses caminhos, né, o que eu já tenho construído no meu dia a dia, porque aqui ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que Deus permite, né, que a gente tenha essas construções, essas potencialidades, mas que uso eu faço disso? Eu faço uso no bem, ou faço uso de algo equivocado, ou eu não uso? Porque também se eu não usar, também é um mal. Isso que é importante a gente ter em mente, né? Porque não basta não fazer o mal, eu preciso fazer o bem. E que bem é esse, né? E aí na lição Fonte Viva 161, no esforço comum, Emmanuel nos traz da seguinte forma: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos, conforme atraímos, e colhemos segundo plantamos. É imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Da qualidade de nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Mais uma vez, Emmanuel nos coloca a questão do esforço. E ele traz aqui também as influências que recebemos. E aí depende de como eu conduzo isso, né? Se eu conduzir de uma forma equivocada, eu vou ter influência de espíritos equivocados. Se eu direcionar de uma forma equilibrada no bem, eu também vou ter influência, né, dos espíritos que estão no bem. Então é importante, né, os nossos pensamentos, as palavras, atitudes e ações. Então está tudo dentro de um conjunto, né? E então não basta só eu agir, né, muitas vezes, mas na minha intimidade meus pensamentos continuam desequilibrados, né? Tomar cuidado com as palavras, né? O palavreado, vamos dizer assim, porque eu sofro influência, dependendo da situação, o que ele está trazendo aqui para nós, né? E aí ele também traz, no livro Passos da Vida, a questão da prece do esforço próprio. Usamos a chave do esforço próprio, mais uma vez a questão do esforço, para o bem de todos e o bem verdadeiro conduzir-nos-á para a vitória que nos propomos atingir. O Criador responde às criaturas através das próprias criaturas, até que a criatura lhe possa, um dia, refletir a glória sublime. Aqui ele coloca também a questão do esforço próprio, mais uma vez. Por que fala tanto do esforço? Porque não é fácil, na nossa condição evolutiva, fazermos isso. Exige muito esforço, exige muita renúncia. Renúncia dos nossos pensamentos doentios, renúncia dos vícios que trazemos de outras encarnações, do automatismo, no mal, né, ainda no equívoco. Então exige um esforço muito grande, um movimento que precisamos fazer para que não caiamos mais nas dificuldades, nas nossas próprias dificuldades que nós geramos, e ainda muitas vezes, por incrível que pareça, nós sentimos prazer ainda nessas coisas equivocadas,
Por isso que é tão difícil a gente quebrar isso. E aí ele coloca aqui, né, da questão que como é que o Criador, né, como é que Deus nos coloca nesse caminho, né, vai nos direcionando? Através do nosso dia a dia, através daqueles com quem a gente convive, aqueles que cruzam o nosso caminho. Então ele vai nos colocando em situações para que possamos nos experimentarmos e nos trabalharmos na mudança disso. E aí vem o esforço dessa mudança. E muitas vezes, né, mas Deus coloca às vezes dificuldades, pessoas difíceis no meu caminho e tal. A gente precisa entender que existe uma lei de causa e efeito. Então muitas coisas que acontecem conosco hoje não são só decorrentes desta encarnação. E aí que a doutrina espírita nos esclarece muito bem isso, né? E nos traz explicação para as dificuldades muitas vezes que passamos, que a gente não consegue observar nessa encarnação. Muitas delas a gente causa nessa própria encarnação, mas algumas a gente não tem uma explicação nesta vida. Então a doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos, já vivenciamos muitas encarnações e temos experiências lá atrás. E que precisamos nos realinhar com a lei divina. Por isso, planeta de provas e expiações. Por isso que nós estamos aqui, na condição de provas e expiações. Eu preciso expiar o passado, eu preciso realinhar o que eu desviei das leis divinas e ser provado, né? Porque a prova estrutura as construções em nós para que eu possa seguir em frente na minha evolução, na minha transformação. E isso exige muito esforço. Não é fácil, não é simples. Não é simplesmente dizer, olha, vai passar por uma prova, né, uma expiação. E por que não é simples? Porque nós trazemos essas dificuldades, né, que precisam ser trabalhadas. Agora, a gente precisa entender qual que é a dificuldade central que nós trazemos nessa encarnação. Não trazemos todas, porque não damos conta de trabalhar muitas dificuldades ao mesmo tempo. Trazemos algumas, os espíritos nos falam em duas, dependendo, 3, olhe lá. E a gente precisa prestar atenção no que nós vivenciamos durante as experiências, todas as nossas experiências nessa encarnação, porque ela vai nos sinalizar que a nossa dificuldade sempre vai ser mexida em diversas situações, mas o contexto, a dificuldade que vai ser acionada para ser trabalhada é a mesma. É que nós precisamos compreender a fundo o que é essa dificuldade. Então a gente fala, eu sou um espírito orgulhoso, sou um espírito egoísta, mas o orgulho, o egoísmo é muito amplo. Então eu preciso descobrir a faceta do orgulho, dentro do orgulho e do egoísmo, ou do egoísmo, aquilo que eu trago nesta encarnação para ser trabalhado. Então cada um tem a sua, né? Então a vaidade, por exemplo, ela pode se manifestar e ter um contexto diferente para cada um. Então eu preciso descobrir o que é isso. Para quê? Para que eu possa acionar a minha vontade, acionar esse esforço contínuo de trabalho e de construções das virtudes, nos caminhos das virtudes, né, para que eu possa construir a virtude que sobrepõe a minha dificuldade. Então, este é o trabalho que a gente precisa fazer como espírito. E a encarnação, ela nos coloca em experiências para que a gente possa acionar aquilo que a gente traz de bom, e também aquilo que a gente já construiu nesta encarnação. Agora, se eu pegar a potencialidade que eu trouxe e colocar, né, vamos dizer assim, guardadinho dentro da minha gavetinha lá, o que vai acontecer com ela? Né? Ela vai, vamos dizer assim, vai morrer, vamos dizer. Então, a potencialidade eu preciso estar regando ela o tempo todo.
Eu preciso trazer e acionar ela em benefício do próximo, em benefício nas minhas experiências, né? Nos meus relacionamentos com o outro. Então é importante entender isso. Então, questões, por exemplo, às vezes eu trago a mediunidade. Então, eu exercito a mediunidade ou eu tenho receio, eu tenho medo e aí eu não exercito, né, a questão da mediunidade. E muitas vezes é um dom, né, nesse momento importante para que eu possa trabalhar, aprender com ela. Não significa que eu sou melhor que os outros, pelo contrário, vamos dizer assim, é uma ferramenta que Deus nos dá para que a gente possa trabalhar a nossa intimidade, compreender, né, o ser espiritual que eu sou. Então, através da mediunidade, através das comunicações e, né, dos contatos que eu tenho com a espiritualidade, tanto no atendimento aos nossos irmãos sofredores que estão em equívoco, mas também com os mentores espirituais. Então, o que eu aprendo numa comunicação, né? E aí, como é que eu estou usando essa mediunidade? Então, de uma forma responsável, de uma forma séria, de uma forma dedicada, resignada, ou, né, responsável, ou não estou dando a devida importância, ou não quero. Claro, a gente tem o livre-arbítrio para escolher, mas se a mediunidade veio, tem algum motivo, ela está dentro de um planejamento reencarnatório. Estou falando aqui de mediunidade, mas a gente pode falar outras coisas, né, outras potencialidades. Então, por exemplo, eu tenho uma potencialidade muito grande no trabalho, né, então, de dedicação ao trabalho, de servir ao outro. E muitas vezes eu deixo de usar essa potencialidade, né, por questões ligadas à minha dificuldade. Então eu deixo de servir o outro devido à minha dificuldade, né? E aí, se eu não aciono, se eu não uso, ela não vai servir para nada, vamos dizer assim, né? E aí, por isso que Jesus vem nos dar esse alerta nas suas lições, e é importante isso a gente entender, né? Até porque e aí eu tenho que ver na minha encarnação, né, o que a vida tem me ofertado, quais as situações que ela tem me colocado para que eu acione o trabalho em mim. Eu tenho aproveitado essas oportunidades, que nem agora nós estamos passando por uma experiência, por uma prova coletiva, mas é uma experiência individual de cada um, apesar de ser uma prova coletiva para todos, mas não é igual para todo mundo. Cada um tem a sua prova individual. A prova, nós estamos dentro de um contexto de prova coletiva, mas cada um tem a sua. Então eu preciso prestar atenção o que esse momento está me ofertando, o que aparece para mim, né, o que mexe comigo na minha intimidade, o que está me desequilibrando, que eu preciso trabalhar, ou o que o outro que está junto comigo nessa situação está exigindo de mim, ou está necessitando de mim, que eu posso ofertá-lo, servi-lo nesse momento. Porque assim, nós estamos sendo chamados, mas ainda não fomos escolhidos. E isso que é importante a gente entender esse capítulo. E como é que eu posso ser escolhido? O que é ser escolhido? É quando eu me alinho com as leis divinas. Quando eu consigo me alinhar com as leis divinas, automaticamente eu estou sendo escolhido. Porque esse é o trabalho. As situações do dia a dia me colocam para isso. E aí vem as experiências e eu preciso acionar.
o que eu já tenho de construção. Eu estou colocando isso em prática ou não? Eu estou ofertando aquilo que eu já tenho em construção ou não? Então eu preciso refletir sobre isso. E no livro da Esperança, Ter e Manter, na lição 58, então Jesus, porque ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? O que Jesus quis dizer isso para nós? É o que está acontecendo com a transição planetária também. Então, se eu não me movimentar, se eu tomar a decisão de estacionar e não me movimentar na minha transformação, no meu progresso, quando Jesus coloca aqui, né, o que tem vai ser tirado, a Terra avança e eu não vou conseguir avançar junto. Porque isso é automático, isso é lei natural, não tem, vamos dizer assim, não tem como, não tem jeitinho para isso. Há uma lei, e essa lei corre naturalmente no universo e ela tem que ser cumprida. Ela é cumprida, não tem falha, então não tem jeitinho. Então não adianta eu muitas vezes eu me iludir que eu estou fazendo. Muitas vezes, muitos de nós que frequenta o centro acha que tá lá, estou fazendo a minha obrigação, está tudo bem, estou indo lá fazer o bem, né, no trabalho ali, ok, vai ter um mérito, mas isso não resolve o nosso problema. O que resolve eu estou indo para o centro para trabalhar a minha intimidade e me transformar, ou eu estou indo para o centro com a intenção de arrumar um lugarzinho, entre aspas, no céu. Então, eu preciso tomar essa decisão hoje. Eu preciso tomar essa decisão. E hoje a casa espírita, como nós estamos sendo impedidos de ir à casa espírita, eu preciso trazer a casa espírita para o meu lar. Eu preciso trazer a casa espírita aonde eu estou. Se eu estou no trabalho, principalmente no trabalho na linha de frente, eu estou trazendo a casa espírita no meu dia a dia. A gente tem conversado muito nas lives, ou nos trabalhos aí, nos grupos, virtualmente. Será que nós não estamos tendo a oportunidade do exercício para trabalharmos como espíritos desencarnados nesse momento? Porque eu não posso ter dúvida do pensamento, eu não posso ter dúvida das vibrações, dessas energias, eu não posso ter dúvida do amparo da espiritualidade. Afinal, eu sou espírita. Isso é a base. Então, assim, se eu não trazer a doutrina espírita para o meu dia a dia, se eu não trazer o evangelho, a aplicação do evangelho no meu dia a dia, é morto. Eu estou me iludindo. Então, no momento agora, nós estamos sendo convidados a aplicar os ensinamentos do Cristo, a aplicar aquilo que a gente já tem em construção, aquilo que a gente já traz de potencialidade, aquilo que a gente aperfeiçoou também, essas potencialidades nessa encarnação. Não dá mais para esperar, não dá mais para a gente ficar só no intelecto. O intelecto a gente já tem desenvolvido, o conhecimento a gente já tem. Agora eu preciso pegar isso e colocar em prática, porque senão vai me ser tirado. E aí eu vou precisar da dor, do sofrimento, para que eu possa despertar. E assim, eu preciso entender esse momento que estamos passando, essas oportunidades.
Eu preciso identificar o que ainda tenho de ervas daninhas no meu solo. Eu preciso identificar quais são os joios que precisam ser arrancados. Porque até agora foi necessário o joio crescer junto com o trigo. Agora é o momento de arrancar o joio. E como é que eu faço isso? Não dá mais para continuar iludido. A única forma de fazer isso é me olhar como espírito. Porque muitas vezes eu não vou ter o resultado nesta encarnação. Eu acho que a grande maioria de nós não vai ter um resultado muito claro nesta encarnação. Mas eu preciso entender que eu sou um espírito e isso vai continuar. E o momento agora é de eu virar a chavinha. Se eu não virei, eu preciso virar essa chavinha. E me olhar como espírito e dizer o que eu quero daqui para frente. Qual é o futuro que eu espero para mim? Eu ainda vou ficar me iludindo, marcando o passo, alimentando as minhas dificuldades, sentindo prazer mórbido, ou eu vou me esforçar para a mudança de hábitos, para a transformação dos meus pensamentos, para a melhora das minhas ações e atitudes, das minhas palavras. Então é uma decisão que eu preciso tomar. Porque os tempos são chegados, os espíritos vêm nos alertando, e nós espíritas temos a grande oportunidade, temos a clareza disso, e não dá mais para a gente, vamos dizer assim, perder tempo. Não dá mais. E aí eu reconheço as dificuldades que eu tenho, principalmente a dificuldade central que eu trago nessa encarnação. Ela se manifesta no meu dia a dia. Só que eu preciso prestar atenção. E as situações mexem com ela, e eu entendo que é Deus fazendo esse movimento comigo. É Deus me chamando para a minha transformação na minha intimidade. Porque Deus não vai vir falar no nosso ouvido ou, dizer para nós o que nós temos que fazer. Mas Ele vai colocar em situações no nosso dia a dia para que essas situações nos alerte, nos desperte, e que nós possamos colocar em prática aquilo que eu já tinha de bom. Que eu coloque o meu espírito em movimento no bem. E o que é o bem? A gente fala o bem, o que é esse bem? O que seria fazer o bem? É só cumprir a lei divina. Se a gente cumprir a lei divina, ou se esforçar no máximo em cumprir a lei divina, nós vamos estar, sem sombra de dúvida, fazendo o bem, porque com ela não tem eu. Não tem eu. Então, é importante a gente entender, primeiro nos conhecermos, e não é só conhecer a nossa dificuldade, a gente também precisa conhecer aquilo que a gente já tem de construção no bem. Então, se eu sou um espírito responsável, eu uso a responsabilidade. Se eu sou um espírito perseverante, se eu sou um espírito responsável, se eu sou um espírito pronto para o trabalho, se eu sou um espírito pronto para servir, se eu sou um espírito alegre, se eu sou um espírito que se dedica àquilo que eu me prontifico a fazer,
se eu sou um espírito calmo, paciente. Eu coloco isso em prática no meu dia a dia, porque se eu colocar isso em prática, eu estou cumprindo a lei divina. Estou cumprindo a lei divina. Quando eu tenho paciência com o outro, eu estou cumprindo a lei divina. Quando eu sirvo verdadeiramente o outro sem esperar algo em troca, estou cumprindo a lei divina. Quando eu tolero o outro nas situações, eu estou cumprindo a lei divina. Então, o cumprimento da lei divina é isso. O Evangelho nos esclarece tudo isso, fala tudo. Quando eu compreendo o outro, me esforço em compreender o outro, o tempo do outro, né, eu estou sendo indulgente com o outro. E eu ser indulgente, estou cumprindo a lei divina. Então, se a gente observar, a gente precisa fazer um balanço do nosso dia a dia, aquilo que eu cumpri a lei divina e aquilo que eu não cumpri. E o que eu não cumpri, o porquê eu não cumpri. Será que é a minha dificuldade que está atrapalhando? E aí, o que eu preciso construir ou trabalhar em mim para que eu vença essa dificuldade? Porque ela me impede de praticar a lei divina. É ela que está me impedindo. E quando a gente vai reencarnar, né, quando a gente pede para reencarnar, é porque essa dificuldade está nos incomodando e está nos atrapalhando em relação à lei divina. É o que mais está atrapalhando. E aí é feito todo um planejamento reencarnatório para que essa dificuldade seja trabalhada. E aí vem as experiências, o dia a dia, né, os espíritos que estão junto conosco, encarnados, e aí eu não aproveito. Eu não observo no meu dia a dia, no meu convívio dentro da minha família, junto dos meus amigos ou daqueles com quem eu trabalho que eu tenho dificuldade, eu não consigo me trabalhar. Mas eu pedi para ser trabalhado. Então, aí eu preciso construir, por exemplo, a tolerância em mim, porque eu sou um espírito intolerante. Agora, como é que eu vou ter tolerância se eu não vou ser colocado em situações que vão mexer para que eu acione isso em mim? E aí eu continuo intolerante, continuo sem paciência com o outro. E aí vai vir situações. Deus vai colocar situações para que acione isso. E se a gente observar, interessante, fazer um exercício, né? Muitas vezes com os outros que estão conosco no nosso convívio, o que o outro enxerga em mim? Muitas vezes o que o outro enxerga em mim eu nem percebo. E eu tenho essa construção e eu não percebo. Eu posso até usá-la de uma forma inconsciente, mas o interessante para nós nessa encarnação é a gente acionarmos de uma forma consciente, para que eu trabalhe também de uma forma consciente a minha dificuldade. E está tudo certo. Se eu descobrir, olhar, vai me trazer um desconforto, né? Muitas vezes eu posso descobrir coisas difíceis na minha intimidade, mas que bom, porque é uma oportunidade de trabalho, para que ela seja trabalhada. Então é importante a gente ter isso em mente, né? E o que eu tenho planejado e realizado para o meu processo evolutivo? Porque assim, se eu tenho já claro para mim, ou uma noção das minhas dificuldades, eu tenho feito um plano de trabalho para que ela seja trabalhada. A gente não planeja nas coisas, né, materiais,
Ele planeja comprar uma casa, planeja comprar um carro, planeja uma carreira profissional, né? Planeja, quer dizer, eventos, né, em nossa vida, muitos eventos. Planeja um aniversário, uma festa. Então, é a mesma coisa. Eu tenho que planejar, né, ter um plano de trabalho contínuo, compromissado, para que eu trabalhe essa dificuldade. É a mesma coisa. E se eu não consigo colocar isso no meu pensamento, organizar no meu pensamento, coloca no papel, né? Coloca, olha, tenho essa dificuldade, mas eu estou agindo assim com o outro, como é que eu posso fazer diferente? E se você não consegue, né, buscar, procura ajuda. Ajuda do outro, daqueles próximos, dos amigos, aquele que você tem confiança. Procura ajuda deles. E peça nas suas preces também a ajuda do seu mentor, dos amigos espirituais, dos entes queridos que já foram, que já estão na pátria espiritual, porque eles vão te ajudar. Então é importante eu ter essa fé e essa convicção, né, que eu tenho essa ajuda. Pede para Jesus te ajudar. Pede para Jesus. Muitas vezes a gente acha que Ele não está nos ajudando, mas Ele está o tempo todo. Entenda, nós precisamos entender a grandeza que é esse Espírito. Ele é o governador do orbe da Terra. Não é só nós aqui, né, na matéria encarnada, mas do orbe todo espiritual da Terra. Quantos espíritos estão na responsabilidade de Jesus? E Ele está junto conosco o tempo todo. É só eu acioná-lo, pedir. Agora, eu preciso entender que aquilo que vem para mim é importante para o meu aprimoramento moral, para o meu espírito, não para o meu corpo, muitas vezes. Não perante aos homens, porque Deus está preocupado com a nossa evolução espiritual. Porque essas coisas da matéria são pequenas, muito pequenas. E eu preciso entender a que ponto estou para que eu trabalhe. Porque se eu, nesse momento da pandemia, isolamento, das dificuldades que nós estamos enfrentando, se eu estou desequilibrado, há algo errado que precisa ser mudado e transformado, porque a minha dedicação está no materialismo. Porque se está me desequilibrando esse isolamento, é porque eu não tenho construções suficientes, morais e espirituais, para vivenciar esse momento íntimo que eu preciso vivenciar. E aí por isso que eu entro em desequilíbrio. Por isso que é importante nós entendermos esse momento. Esse momento é de acertarmos com o próximo, com o nosso próximo. É nos alinharmos com Deus. Esse é o momento. É isso que Deus está nos pedindo nesse momento. E aí eu preciso entender qual é o trabalho que eu preciso fazer. E aí eu tenho me esforçado e perseverado neste trabalho de iluminação, da minha autoiluminação,
Porque a luz, ela já está dentro de nós. A gente tem a luz lá dentro. Porque nós somos uma centelha divina. Nós somos luz. O problema é que nós ofuscamos essa luz. De tanta dificuldade, de tantos equívocos que ainda cometemos, é como se nós deixássemos ela escondidinha lá. Tudo isso está abafando essa luz. E eu preciso tirar essa luz para fora. Que ela ilumine o meu caminho e também ilumine a todos que estão comigo. A todos. Então, nós estamos num constante exercício agora de voltarmos para nós, para a nossa intimidade, para ser trabalhado. Nos acertarmos com os espíritos que estão conosco nessa encarnação, os espíritos próximos. Se eu preciso perdoar alguém, este é o momento do próximo que está comigo. Porque a nossa família, nós temos espíritos com afinidades, mas também espíritos que temos grandes dificuldades. E Deus nos deu essa oportunidade de reencarnarmos juntos para que possamos nos trabalhar. E aí eu preciso ter esse equilíbrio, eu preciso ter consciência disso, olhar para a minha dificuldade, que ela não atrapalhe mais este relacionamento, e aí buscar a construção que eu preciso fazer para reequilibrar nesse relacionamento com o outro, e automaticamente eu me alinho com a lei divina. Este é o trabalho que precisamos fazer. E é no dia a dia, é nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. Não podemos mais temer a questão da morte. Sabemos nós espíritas que a morte não existe, só a morte do corpo. Nós espíritos seguimos. Não nos esqueçamos que temos entes queridos do lado de lá, desta encarnação e de outras encarnações, que estão do lado de lá. Agora, vai depender de mim, de como, eu vou chegar do lado de lá. E aí eu preciso fazer esse movimento. E eu preciso correr atrás do tempo perdido. E não mais me iludir nas coisas da matéria, da materialidade. E aqui quando a gente fala das coisas da matéria, é não me iludir mais em ser ciumento, em ser egoísta, invejoso, prepotente, arrogante, intolerante, impaciente, de ser colérico. É disso que eu preciso me desapegar. É esse materialismo que eu preciso deixar de lado. E aí eu preciso entender, se eu sou prepotente, o que eu preciso construir? Caminhos da humildade. Se eu sou vaidoso, o que eu preciso construir? A humildade. E aí a humildade tem várias coisas, vários caminhos, várias coisas que eu preciso construir para construir a humildade. E é isso que eu preciso compreender. Então que a gente possa refletir durante toda essa semana. O que Deus me deu que eu posso dar? Quais são as minhas construções no bem? Quais são as minhas potencialidades que eu posso dar ao outro, servir ao outro e colocar em prática no meu dia a dia? Ok? Então vamos nos prepararmos para as vibrações e o passe. Vou aumentar só um pouquinho o som aqui.
Então, possamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, o nosso coração, que possamos confiar na espiritualidade amiga, nos mentores espirituais, que nesse momento usam as energias benéficas trazidas do alto e também as energias recolhidas dos médiuns passistas de nossa casa, que neste momento estão em trabalho, concentrados para doar essas energias, para que possamos nos fortalecer, fortalecer o nosso espírito, equilibrá-lo, também fortalecer o nosso corpo físico, na nossa luta, no nosso trabalho no dia a dia, que possamos estar abertos às sinalizações desses mentores espirituais, nas intuições que recebemos para o bem, que possamos discernir aquilo que é bom e que ainda é mal em nós, que precisa ser transformado e trabalhado, que possamos ter a maturidade espiritual de nos olharmos aquilo que realmente somos, sem máscaras, sem ilusões, mas com a alegria e a oportunidade que neste momento temos, e temos toda a condição de trabalharmos isso em nós, pois reconhecermos essa dificuldade em nós não é demérito nenhum, pelo contrário, já é um sinal de humildade, de compreensão daquilo que precisa ser transformado em nós, que também possamos compreender as nossas potencialidades e construções no bem, de uma forma humilde, entendendo que são dádivas de Deus, que o Pai nos permite usarmos para o bem do próximo, para o nosso bem, que possamos ter o discernimento do melhor uso dessas potencialidades, porque muitas vezes acionamos equivocadamente e nos desviamos do caminho do bem. Que os amigos espirituais, em especial os nossos mentores, possam estar nos alertando a todo momento. Também pedimos à espiritualidade que possa derramar essas energias em nossos lares, também em nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos que estão passando por dificuldades tanto física, dificuldades na saúde, enfim, todas as aflições que possam ser parados, sustentados nesse momento com essas energias amorosas. E que também possamos doar um pouquinho de nós, que os mentores espirituais possam recolher essas energias do bem, essas energias amorosas, e possa levá-las aos nossos irmãos mais necessitados,
encarnados e desencarnados. Obrigado, queridos mentores, obrigado, querido Mestre Jesus, por esta oportunidade de estarmos juntos nesse momento, refletindo sobre as suas lições, seus ensinamentos. Obrigado, querido Pai, pela oportunidade da vida, por essa grande oportunidade dessa experiência de prova coletiva. É sinal de que estamos preparados para este trabalho em nossa intimidade, que deve ser motivo de alegria, não de medo, de preocupação, de estarmos neste momento encarnados e que possamos compreender o grande bem que está por trás disso. Que o Senhor possa iluminar a todos nós com o seu amor, com a sua bondade e com a sua misericórdia infinita. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Obrigado, queridos amigos, que Jesus e Deus possam nos iluminar, nos dar força nesse trabalho árduo, exige esforço contínuo. Não é fácil, mas todos nós estamos capacitados a fazer. Se nós não tivéssemos capacitados, não estaríamos aqui. Sem sombra de dúvida, não estaríamos aqui. Um abraço grande, um beijo no coração de todos. Até mais.